CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Tá? Isso. Eu já dei bom dia para todo mundo, estava desligado aqui o microfone. Na semana passada, o Newton começou o capítulo 16, mas eu não pude vir. Aí ele pediu que nós começássemos novamente. Ele falou, cada um tem uma maneira de dar aula, então o teu grupo está acostumado com você recomeça. Então é com muita alegria que a gente está novamente aqui junto aos domingos de manhã, com certeza, né? Ainda mais para estudar Evangelho, que é bom demais. Então, nós vamos estudar o capítulo 16 e nós vamos usar como página reflexiva, no item 7, nós vamos contar parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, o 6º parágrafo do item 7. Acharam? Do item 7, o 6º parágrafo, que começa assim: se a riqueza é a fonte de tantos males, se desperta um número tão grande de más paixões, se também provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os seus dons que Deus lhe deu. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser muito útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só devesse produzir o mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Pertence ao homem fazer com que ela produza o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, a riqueza é, sem a menor dúvida, um poderoso elemento do progresso intelectual. Então, vamos fazer a nossa prece. Pode fazer, Sandra, para a gente começar? Vamos fechar nossos olhos. Vamos pensar em Jesus. Pensar nessa luz intensa que Ele joga sobre nós, acalmando nossos corações, trazendo paz, tranquilidade. Agradecemos, Jesus, por mais uma vez nós estarmos aqui, retornando aos estudos do seu Evangelho. É com muita gratidão que estamos aqui para o nosso conhecimento, que hoje seja uma aula com muita paz, que todos saiam daqui com mais um pouco do entendimento da sua doutrina. Agradecemos também a seu altivo, Dr. Erma, Dr. Bezerra, a todos que compõem a equipe de espíritos dessa casa, que estão sempre nos orientando, nos acalentando. Agradecemos também a Deus por mais um dia de vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. O capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Quem chamou? Então, quem foi? Ele começa falando em Mamon. Quem foi Mamon? Mamon era o deus das riquezas na mitologia fenícia e síria. Por isso, Jesus usou esse termo, né? Então, Mamon era o deus da riqueza. Então, ele diz assim no item 1. Lê para a gente, Sandra. A salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso, está no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Então, vocês vejam bem que ele usa o termo aí, ó, porque ou odiará a um e amará o outro. E sempre o termo odiar, que a gente já sabe o que quer dizer amar menos, né? Então, é a pessoa valorizar muito o dinheiro, né? E não valorizar a Deus, é o que ele está falando. Vamos ver o item 2. Então, um jovem aproximou-se de Jesus e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna?
Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Pergunta o jovem. Diz-lhe Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás seu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vejam bem, ele pergunta a Jesus o que ele tem que fazer para ter a vida eterna. A vida eterna para ele significava a felicidade, né? Aí Jesus respondeu, disse, por que me chamas bom? Bom é Deus, né? Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. E ele pergunta, que mandamentos? Quando ele pergunta é porque ele não sabia. É porque ele não sabia. E só para lembrar vocês que essa questão aqui da salvação dos ricos, da riqueza, nós podemos estudar no Livro dos Espíritos, na questão 711 em diante, quando ele vai falar dos gozos dos bens terrenos. É muito importante vocês anotarem, porque o assunto é muito pertinente. É a 711, a 712, 13 e 14. São questões importantes para a gente estudar. E ainda tem a 717, que diz assim, olha, a questão 717 do Livro dos Espíritos diz assim, que se há de pensar dos que assambarcam, quer dizer, aqueles que se apropriam, né, dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Isso é muito pertinente no nosso dia a dia, que a gente vê aí, né, nos noticiários. Aqueles que se apropriam do dinheiro, do máximo que pode, quando tem tantos precisando. Isso é sério. Então, aí vocês em casa vão ler a resposta, que é importantíssima. Então, vamos ver, continuando. E o jovem lhe disse, tenho respeitado todos esses mandamentos, desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-lo aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem, segue-me. Vocês vejam o que ele falou. Tenho respeitado todos esses mandamentos. Ele não disse que ele tem praticado, que ele tem vivenciado. Ele tem respeitado. Mas tanto ele não sabia que ele perguntou, que mandamentos? Né? Ele mostrou que ele não sabia. Então, aí Jesus diz... Jesus então responde para ele, se tu queres ser perfeito, porque ele não queria ganhar a vida eterna. A vida eterna para eles era alegria, felicidade, satisfação. Então, se você quer ter essa felicidade toda, se você quer ser perfeito, vai e vende o que tem, dá aos pobres Deus, e terás um tesouro no céu. É isso aí, que ele depois reagiu dessa maneira. Lê aí. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus então disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Mateus. Mateus. Isso está em Mateus, está Lucas e Marcos. É tão importante que os 3 evangelistas escreveram, né? Então, vocês têm aí essa anotação, que está com o número 112, que é uma nota de Kardec, falando dessa questão do camelo passar pelo buraco de uma agulha, né? Que diz assim, essa figura ousada pode parecer um pouco forçada, porque não se vê a relação que existe entre um camelo e uma agulha. Isso ocorre porque, em hebreu, emprega-se a mesma palavra para falar cabo e camelo. Na tradução foi empregada a segunda acepção, usaram o camelo, né? Mas é provável que a primeira é que estivesse no pensamento de Jesus, porque seria mais natural. Então é mais fácil passar um cabo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muito mais, mas aí quando traduziram, mas ficou até mais chamante, né? É bem difícil. Nunca vai passar. Porque se o buraco da agulha for um pouquinho maior, ainda pode passar um cabo, né? Mas nunca vai passar um camelo, né?
E o jovem retirou-se triste, porque ele não ia se desfazer dos bens todos dele. E nós vamos entender muito bem, durante o nosso estudo desse capítulo, que é o que a gente repensa muito. Se alguém disser, deixa tudo que tem e me segue, é complicado isso, né? A gente sabe disso. E para ele complicou muito. Eu acho que é no livro Boa Nova que fala desse jovem, que quando ele se apresentou a Jesus, ele estava sendo carregado, não sei como é que chama aquilo, feito uma cama, carregada por escravos. Liteira, né? O encosto da liteira era todo bordado com aquela pedra, que é lázuli, uma pedra azul. Ele era riquíssimo. E vou perder isso tudo. Por isso que tem que ter reencarnação, né? Para ele ir se desfazendo aos pouquinhos, que foi o que aconteceu com ele, né? Olha, nós podemos estudar com relação a isso a questão 816, tá? A 816 diz assim, ó: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de meios de fazer o bem. Então, olha como é bom a gente estudar junto com o Livro dos Espíritos, que a gente vai fazer essa correlação, né? Que é importante. De qualquer forma, mais adiante, pelo item 5, 6 e 7, nós vamos entender as passagens, mas sempre anotando o que tem no Livro dos Espíritos. Então, vamos para o item 3, que é o preservar-se da avareza. Então, um homem falou no meio da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de vos preservar de toda a avareza, porque em qualquer abundância em que o homem esteja na vida, não depende dos bens que ele possua. A vida dele não depende dos bens que ele possua, né? Então, quem disse que Jesus queria participar dessa divisão de herança? E isso nos lembra, né? Quando a gente fala da prece, que a gente tem que a gente precisa repensar o que a gente vai pedir, né? Então, no caso aqui da divisão de herança, era uma coisa totalmente material. Então, por isso que Jesus falou, né? Quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Para fazer a partilha, você tem que usar o bom senso, você tem que usar do amor ao próximo, né? Que no caso ali são os parentes, a quem tem que dividir a herança, o que seja, a pensão, o que seja, mas não usando o bom senso. Os bons espíritos nos acompanham e nos intuem a tomar as decisões corretas, né? Então ele disse isso, né? Então vamos lá. E agora, isso aqui está sem título, mas é a parábola do avarento, tá? Lê aí para gente. A seguir. A seguir, contou-lhes esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido abundantemente, e ele se entretinha com esses pensamentos: o que farei? Pois não tenho lugar onde possa guardar tudo o que tenho para colher. Eis o que farei, disse ele: demolirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e neles colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tens bastante bens de reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, ao mesmo tempo disse ao homem: insensato que tu és, esta noite mesmo virão em busca da tua alma, e para que servirão as coisas que juntastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si, e que não é rico diante de Deus. Lucas. Exatamente, né? Então, olha só, essa passagem, a parábola do avarento, ela no livro de parábolas do Caibá Schutel, ela vem muito bem explicada. Quem tiver o livro de parábolas do Caibá, pega lá, vai ver a parábola do avarento. Ela é bem interessante porque a gente pensa assim, né? Quem mora numa casa pequena, tem armários pequenos. Aí ela
melhora um pouquinho o salário, ela compra mais roupa, mais sapato, né? Compra mais mantimento, e diz, eu tenho que me desfazer desses armários e comprar um armário maior. Né? Não é isso que a gente faz, a gente pensa, meus armários não estão cabendo mais nada, eu agora vou comprar armário maior. Ao invés de tirar aquilo que não é necessário, ou ao invés de comprar só o que é necessário, a pessoa pensa em comprar um armário maior. É o caso aqui do celeiro. Ele vai destruir os celeiros para construir maiores, bem maiores, né? E ele diz para ele mesmo, olha lá, para a alma dele, para ele mesmo, descansa, come, bebe, regala-te. Quer dizer, isso é a maior prova de egoísmo, né? Então, se está sobrando, se não tem onde botar, certamente ele teria para quem dar. Mas não passou essa ideia pela cabeça dele. O que passou pela cabeça dele é que ele agora está com uma fartura enorme, né? É isso aí que acontece. Ele fala, e é o que acontece àquele que acumula tesouros para si e não é rico diante de Deus. E é isso que a gente tem que pensar, né? O que é ser rico diante de Deus? Né? O que é ser rico? O que é ser rico diante de Deus, Carmen? Isso. É você se transformar. Perfeito. É a gente ter, né, ir adquirindo, conquistando as virtudes, né, e se desprendendo um pouco dos bens materiais. A gente precisa dos bens materiais. Nós estamos nessa vida, a gente precisa de roupa, de agasalho, de sapato, de uma casa, né? É o necessário que nós temos. O negócio é o supérfluo. O supérfluo é aquele que está demais e que a gente tem que aprender a se desfazer. Então, vamos lá. Essa passagem agora é muito boa. Jesus em casa de Zaqueu. Lê para a gente, Sandra. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia por causa da multidão, pelo fato de ser de estatura muito baixa. Vamos imaginar essa cena? Ele era baixinho, tinha muita gente em volta dele, ia ter muita gente alta, e ele queria ver Jesus, e ele estava com dificuldade. Aí ele achou uma solução. Então ele correu adiante e subiu em um sicômoro para vê-lo, pois Jesus deveria passar por lá. Aí vocês têm aí o que é sicômoro, né? É o nome comum a dois gêneros de árvores, um chamado sicômoro figueira, também conhecido como figueira de Faraó, e o outro chamado falso plátano. Diz a lenda que essa figueira, ela desprendia uma seiva e que essa seiva transformava as pessoas que passavam. Mas isso é só para poder ilustrar melhor o sicômoro, para a gente não esquecer. Tem palavra do Evangelho que a gente não pode esquecer, né? É o sicômoro, o gasofiláceo, e é bom a gente saber, porque às vezes em palestra o orador diz a palavra e não vai fazer como a gente em aula, que a gente vai explicando, né? E aí a pessoa que nunca ouviu diz, que negócio é esse de gasofilácio? Jesus estava em frente ao gasofilácio fazendo o quê? O que é gasofilácio, né? E era o lugar onde as pessoas colocavam as suas doações. Assim é o sicômoro. Ele subiu lá para poder ver Jesus passar. Então vamos lá. Chegando àquele lugar, Jesus dirigiu seu olhar para o alto e ali o viu. E disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Olha que coisa maravilhosa. E ninguém falou, Jesus, aquele ali é o Zaqueu, né? Mas ele olhou para o alto, viu o Zaqueu e disse isso, hoje é preciso que eu fique em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Olha só, porque Zaqueu era publicano. Nós já estudamos isso, né? Eram os cobradores de impostos. Então ninguém gostava de cobrador de impostos, né? Quando eu era jovenzinha, a conta da luz, do gás, tudo batia na porta da gente. Então eu me lembro quando dizia assim, olha o gás, olha a luz. Meu pai dizia assim, lá vem ele. Meu pai já ficava nervoso só de escutar isso. Eram os cobradores que vinham na porta, que eram sempre recebidos com uma cara bem amarga,
Do meu pai era, uma carinha bem amarga. Então, os publicanos, na época, que eram os cobradores de impostos, também eram detestados. E justamente foi na casa dele que Jesus foi ficar naquela noite. Aí quem estava em volta achou isso um absurdo. Ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida, que eles chamavam os publicanos, né? Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas. Então, Jesus se intitulava Filho do Homem. E quem foi Abraão? Era o patriarca bíblico daquela época lá em Israel, né? Então, ele diz aqui, né? Eu dou aos pobres a metade dos meus bens, se eu prejudiquei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então, Jesus não rotulava ninguém, né? Jesus não dizia, aí, publicano, né? Como a gente hoje também não pode rotular. Porque ele tem determinada profissão, então ele é assim, né? Gosta de roubar, de fazer, de acontecer. A gente rotula. E a gente sabe que em todos os lugares tem pessoas com muita dificuldade de sobreviver e de viver e de vivenciar com outros, e naquele mesmo lugar tem pessoas que têm mais facilidade, né? Aprendeu mais a viver. Então a gente não pode rotular ninguém pela profissão que tem, nem rotular pelo aspecto que tem, não é? A pessoa diz assim, eu bati o olho no fulano, vi logo que não era grande coisa. Como é que pode um negócio desse? Só se fosse um vidente da melhor qualidade, né? Mas não tem gente que diz isso? Aí eu não me engano. Eu olhei, já sei. Eu digo, olha, nunca aconteceu comigo. O negócio é a gente observar para não ser passado para trás. Eu observar. Mas bater o olho e dizer alguma coisa não pode. Né? Gente, vamos falar comigo, Guilherme. Guilherme, Úrsula. Pois é, o microfone está por aí? Está aqui, ó. Está bem? Vamos colaborar. Ele hoje está... Bom, então vamos lá. Todo mundo já sabe quem foi Abraão, não é isso? Todo mundo já sabe quem foi Zaqueu, que Jesus, ninguém apresentou o Zaqueu a Jesus, mas Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Então vamos lá, vamos para a parábola do mal rico. Na Bíblia tem parábola do mal rico e Lázaro. Tá? Completando aí. Então vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, deitado à sua porta, desejando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber suas chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno como sepulcro. Enquanto estava nos tormentos, levantou seus olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritando, ele disse estas palavras: Pai Abraão, tenha piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua, porque eu sofro extremos tormentos nestas chamas. Ele ainda quis usar o Lázaro como empregado dele, né? Ele podia dizer, Senhor, onde eu acho uma água para molhar minha língua? Mas não, manda Lázaro molhar os dedos, né? Ele ainda conseguia. A gente imagina essa cena, né? O homem riquíssimo, né? E da mesa dele caíam as migalhas, e o outro, coitado, doente, pobre, infeliz, indo pegar as migalhas do que caíam daí. Os dois, o rico também morreu, né? Aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Sempre lembrando que a Bíblia pode ser católica, pode ser a tradução evangélica, para eles, anjos
né? São os espíritos bons. Foi levado ao seio de Abraão, foi direto para lá, porque já tinha, coitado, pago uma dívida severa, né? Por ter estado tão doente, né? E o rico morreu e teve o inferno como sepulcro, como morada. Ele não era grande coisa, ele foi para o lugarzinho de acordo com o comportamento dele. E aí ficou com muita sede, né? Aí vamos lá, Abraão. Abraão, porém, lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida e de que Lázaro só teve males? Eis porque agora ele está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para junto de vós não pode fazê-lo, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Então vamos ver. Então o pai Abraão já deu uma lição para ele, que você já recebeu os seus bens na sua vida. E o Lázaro só teve males. Por isso que agora Lázaro está na consolação, que uma pessoa boa, um espírito bom, ao desencarnar, ele vai para um lugar melhor do que aquele que foi miserável e egoísta. Não é isso? Está na consolação e você está nos tormentos. Aí vamos entender isso. Além disso, existe para sempre. Olha a ideia que a Bíblia traz das penas eternas. Que a gente sabe que esse para sempre é o que está na Bíblia, mas nós espíritas sabemos que não existe esse para sempre. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós. Existe um grande abismo entre os espíritos bons e os espíritos maus, sofredores, inferiores, né? De maneira que os que desejam passar daqui para junto de vós não podem fazê-lo, como também ninguém pode passar do lugar onde você está para chegar até aqui, que a gente também entende. Um espírito bom pode pedir permissão e ir atuar num lugar de sofrimento. Agora, quem está no lugar de sofrimento porque não praticou o bem, ele não pode ir para um lugar onde tem espírito bom, porque ele vai perturbar aquele ambiente. É diferente. Então, quando o espírito já conseguiu uma elevação, ele tem sim, se ele pedir, disser, olha, eu quero ir para lá porque eu quero ajudar aquele povo. Deus permite. Agora, Deus não permite que o mal, o inferior, vá para o lugar dos bons, porque vai perturbar, e ali não é mais lugar de perturbação. Certo? Então, vamos lá. O rico lhe disse: Então eu te suplico, pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhe contar estas coisas, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu: Eles têm a Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas o rico disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Abraão, porém, falou: Se eles não ouvem nem a Moisés, nem os profetas, também não acreditariam ainda em que algum dos mortos ressuscitasse. Isso. Lucas. Está no Evangelho de Lucas. Olha que interessante quando ele diz aqui, né? Quer dizer, olha a conversa deles, entre eles lá tudo bem, estão desencarnados, né? Entendeu? Eu te suplico que mandes à casa de meu pai para lhe contar essas coisas. Então ele admitia que um espírito fosse se comunicar com quem estava encarnado. Não é isso? A fim de que eles também não venham para esse lugar de tormentos. Abraão então respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm o conhecimento nas mãos. Não é isso? Moisés e os profetas passavam o conhecimento. Eles têm o conhecimento nas mãos, que eles os ouçam. Mas o rico então disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, eles farão penitência. Quer dizer, eles vão ficar tão apavorados que vão começar a fazer penitência. Não sei bem o que é penitência, porque eu nunca fui católico, mas eu acho que é alguma coisa assim, mais forçada. Não sei, alguém aqui me diz o que é penitência? Senão o pessoal não escuta. Esquecemos hoje do microfone.
Então, penitência é? A penitência, para que eu saiba, né, eles faziam jejum, ficavam em oração horas, madrugada dentro, uns se chicoteavam, ficavam de joelhos não sei quantas horas, se fazendo autoflagelo, né? Altos flagelos. Ah, entendi. É isso mesmo. É o que ele falou ali, né? Mas se algum dos mortos for ter com eles, quer dizer, vai ficar tão apavorado, porque está encarnado e está vendo espírito, que ele vai fazer penitência. Não é isso? Abraão, porém, falou: se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, eles não aproveitam o conhecimento deles, né? Não acreditariam ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Né? Então, não ia adiantar nada. Mas vocês vejam que aqui está havendo uma comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível, claramente mostrando que isso é possível. E está na Bíblia, e está em Lucas. Não é criação nossa de espírita, não é? Está na Bíblia isso, é só a gente interpretar, a gente lê com atenção o que diz. Olha que coisa interessante, se ele está mandando os mortos irem falar com os vivos, é porque isso é possível. Por isso que é bom a gente interpretar. Então, quem não acredita na comunicabilidade dos espíritos com o mundo visível, porque não interpretou isso aqui. Porque não interpretou o que está no capítulo 4. Pode falar, Carmen. A Bíblia está cheia dessas... Cheia disso, dessas instruções, né? Não é? Desses ensinamentos. As pessoas não prestam atenção. Não, porque não aprendem a perceber o sentido das palavras, a ler com atenção e sem preconceito. Sim. Dizer, não, isso aqui não sei nem por que está aqui, que não era para estar aqui, mas está, olha que está, então eu tenho que entender que isso é verdade, está lá na Bíblia, né? Oi. Chamada de uma atenção. O Abraão fala, quando ele chama pai Abraão, Abraão se refere meu filho. Então, num termo carinhoso. Então, o inferno e essa pena eterna não tem essa conotação que está aí. Isso. E uma outra analogia que a gente faz dessa passagem atualizada é aquela mensagem de uma rainha de França, que nós já estudamos no capítulo 2, isso, né? Quando ela diz assim, ela encontra lá pessoas que ela não considerava que tinham sangue nobre num lugar muito melhor do que o dela. Exatamente. Bem melhor. E no final, quando ela pede prece por aqueles que não alcançaram o reino dos céus, ela está se colocando ali também. Ela já está ali numa posição de humildade. De humildade. Aí, ali essa é a versão atualizada dessa passagem aí. Exatamente, é o exemplo disso aqui. É perfeito. Então não tem como a gente discutir, dizer, isso aí não é verdadeiro, isso não existe. É só saber interpretar e ler com atenção. Não é ler a Bíblia por ler, como a gente não pode ler o livro espírita por ler. Tem gente que diz, livro espírita é muito difícil. Eu digo, bom, você lê um pedacinho, lê outra vez. Se precisar ler outra vez, eu sempre digo, meus livros são velhos, amarelos e todo escrito. Há quantos anos a gente, né, Nilton? Há quantos anos a gente fica estudando os livros, as obras de Kardec, de André Luiz, de Leon Denis? Mas tem muita coisa que a gente ainda tem que ir lá procurar. Peraí, deixa eu ver, eu sei que isso está lá em Leon Denis. A gente precisa, o estudo é assim, é a gente ler com atenção para aprender, né? Isso aqui que é importante. Vamos lá, vamos para a parábola dos talentos. Dona Gracilde, Oi. Só uma observação aqui em relação a essa parábola do mal rico, que a gente pode observar a questão dos dois tipos de dores, né, que está claro aqui nessa parábola. Isso. Um é a dor de Lázaro, né, que espia, e espiar, quando você busca a etimologia da palavra, significa se purificar, ou seja, vive na carne as dores da carne, mas extremamente com espírito resignado. Isso, né? resignado. Então, é aquela dor balsâmica que você passa tranquilamente. E já o rico, né, depois que desencarna,
conforme muito bem a senhora observou, ele percebe a comunicabilidade e vive intensamente a pior das dores, que é a dor da angústia, aquela dor que busca intensamente o reparo e ainda não sabe como reparar. Não sabe. Você vê que ele não entendia por que Lázaro estava tão bem e ele tão mal, né? Às vezes a pessoa diz assim, pô, mas Deus não está vendo que eu estou sofrendo? As pessoas se queixam e culpam a Deus, né? Ele não entendia a posição de Lázaro, né? Por isso que ele está pedindo, manda ele fazer isso. E nessa condição ainda tenta rebaixar Lázaro, né? Como se fosse o criado dele. Exatamente. Ainda dá. Isso é uma prova de que ele ainda não se percebe. Não se percebe. Como filho de Deus, como todos somos, né? Como o próximo. E está ali, e tem um motivo dele estar ali, no sofrimento e com sede, né? Não é castigo de Deus, é até de entender que não é. Então vamos lá, vamos para a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem fora do seu país, chama os seus servidores e lhes entrega os seus bens. A um deles deu 5 talentos, a outro 2, e a outro deu 1, segundo a capacidade diferente de cada um, e partiu imediatamente. Essa frase é importante. Segundo a capacidade diferente de cada um. Né? Quem tinha capacidade de fazer coisas corretas e boas, ele deu 5. O outro, que era mais ou menos, ele deu 2. E aquele que era meio indiferente, para não dizer que não vou dar nada, eu vou dar 1 para ele. Não foi, ele sabia o que estava fazendo. Aquele servidor que havia recebido 5 talentos foi-se embora, negociou com esse dinheiro e ganhou mais 5. O que recebeu 2 ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que só recebera 1 talento, cavou um buraco na terra e ali escondeu o dinheiro que recebera. Quer dizer, o que recebeu 5 e o que recebeu 2 fizeram render aquele dinheiro, né? O que recebeu 1, enterrou. Se você enterrar, você desvaloriza, né? Ficou ali guardadinho, desvalorizando. Algum tempo depois, o senhor daqueles servidores voltou e chamou-os para lhes prestarem contas. Aquele que havia recebido 5 talentos veio e apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me deste 5 talentos. Eis aqui, além desses, outros 5 que eu ganhei. E o Senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em poucas coisas, vou te confiar muitas outras. Participa da alegria do teu Senhor. Olha só, foste fiel em poucas coisas. Para ele, 5 talentos, para ele, para o Senhor, 5 talentos não era muita coisa. Era como se fosse um teste. Vamos ver o que cada um vai fazer. Então ele diz, porque foste fiel em poucas coisas, então eu vou te confiar muitas outras. E aí vem aquela explicação, dar-se-á mais a quem já tem, porque vai fazer bom uso daquilo, né? Aquele que havia recebido os 2 talentos também veio logo se apresentar e disse: Senhor, tu me deste 2 talentos. Eis aqui, além daqueles, outros 2 que eu ganhei. O Senhor respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em poucas coisas, vou te confiar muitas outras. Participa da alegria do teu Senhor. Participa da alegria do teu Senhor. O que é isso, né? É a alegria do reino de Deus, da felicidade, né? Estava elogiando, mesmo aquele que recebeu só 2 talentos, ele elogiou da mesma forma que ele fez com aquele deu 5, né? Aquele que havia recebido só 1 talento veio a seguir e falou: Senhor, sei que és um homem enérgico, que ceifas onde não semeastes, colhes onde nada puseste. Por isso,
com receio de ti, escondi o teu dinheiro na terra. Quer dizer, ele veio cheio de desculpa, né? A pessoa que está errada chega cheio de desculpa, não é? Todo cheio de insegurança. Foi uma criatura que não teve iniciativa nenhuma, pegou aquele talentozinho e enterrou. Aí veio dizer, eu sei que o senhor colhe onde nada põe, que o senhor colhe, sei que és um homem enérgico, que ceifas onde não semeaste, que colhes onde nada puseste, por isso eu escondi o teu dinheiro. Ele acha que com isso ele estava fazendo uma grande coisa, não fez nada. Vamos lá. Aqui está ele, eu te devolvo o que é teu. O Senhor, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei e que colho onde nada coloquei. A gente não tem que fazer o trabalho só porque o outro vai elogiar. Eu não tenho que fazer o trabalho, eu não posso deixar de fazer aquele trabalho porque quem está me chefiando está lá no ar-condicionado, na cadeirinha dele, e não faz nada. Eu tenho um trabalho a fazer, eu vou fazer. Seja esse trabalho remunerado ou não. Se for remunerado, é para fazer valer o meu salário. Mas, se não é um trabalho remunerado, é um trabalho como o nosso aqui na casa, que seja para a gente cumprir com o nosso dever e, como ele diz aqui, olha, participar da alegria do reino de Deus. Porque a gente, quando cumpre com o nosso dever, a gente tem a certeza que, assim como Jesus ficava de frente ao gasofilácio, vendo como cada um colocava a sua oferenda, ele também está lá vendo como cada um de nós cumpre com o nosso dever. Seja sendo disciplinado, não é? A gente tem que ter disciplina, tem que chegar na hora certa, a gente tem que seguir regras, a gente tem que ser disciplinado em todos os setores, né? Ainda mais nós que somos espíritas, que amamos a nossa casa, a gente tem que vir aqui sempre com sentimento de amor. Com sentimento de amor, a gente tem disciplina, a gente cumpre com o dever, a gente faz até além daquilo que às vezes nos pedem, né? Olha, eu já fiz aquilo, posso fazer outra coisa. Vamos ser aquele sentido de colaboração, para que nós possamos participar da alegria do Senhor. Ele fica contente com a gente. Mas olha só, ele disse, você é um servidor mau e preguiçoso. Devias, portanto, pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu regresso, eu retirasse com juros o que me pertence. Então, tirem o talento que está com ele e entreguem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á até que parece ter. Então, o que parece. Por que parece? Nossa. Por que parece? Porque os talentos, principalmente ligados a dinheiro, é empréstimo. A gente está cansado de ver pessoas que têm uma situação financeira muito boa e de repente cai. Ou perde o emprego, ou acontece um desastre, né? Um incêndio, uma catástrofe qualquer. E a pessoa diz, pô, a pessoa tinha dinheiro, vivia numa boa e agora está numa situação pior, né? Então, quando ele diz aqui, ó, tire o talento que está com ele, entrega aquele que tem, já tem os 10, ou seja, dar-se-á aquele que tem mais, porque sabe que ele vai valorizar, vai empregar corretamente, né? E aquele que não tem, vai tirar até aquilo que lhe parece ter, porque todos os bens terrenos parece que temos, mas nós não temos, são empréstimos. Então a gente valoriza na medida do possível, mas procurando dar sempre um fim útil ao que a gente tem. E que mostra também como nós somos diferentes. Né? Somos iguais perante o amor de Deus, que Ele distribui o talento para todos, mas a gente faz uso diferente. Exatamente. Como ele disse aqui, que a gente não faz bom uso daquilo que a gente recebe, né? Não faz bom uso. A pessoa tem o talento, porque foi distribuído para os espíritos, que é a história das sementes, que a gente sempre fala, né? É como se na hora da criação, Deus pegasse as virtudes todas em formato de semente, né? Bota no saquinho e bota aqui.
na terra do nosso coração. Aí, dependendo das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações, as sementes vão desabrochando, aos pouquinhos, né? Por isso que numa encarnação só você não consegue que todas elas cresçam e se fortaleçam. Mas a gente vai aos pouquinhos. Uma delas é isso aí, é a riqueza, é o apego, desapego, que a gente tem que estudar. Fala, Guilherme. Não, e essa parábola também, ela põe abaixo a inveja, né? Porque se cada um recebe um determinado tipo de talento, é para que a gente possa se realizar no talento do outro. Né? A gente precisa se alegrar com aquilo que o outro traz naturalmente. Né? É a inveja, mas aí você vê, quando o homem rico pediu para o Lázaro, ele ficou impactado de ver o Lázaro num lugar tão bom e ele tão ruim. É inveja. Ele teve inveja também. É isso mesmo. Então ele diz aqui, você já leu até o final? Não, né? Não. E vamos. que esse servidor inútil seja lançado nas trevas exteriores. É ali que haverá lágrimas e ranger de dentes. Mateus. Que a gente sabe, nessas trevas exteriores, com lágrimas e ranger de dentes, a gente sabe que é um lugar de sofrimento. Né? São lugares de sofrimento. Porque realmente, como nós já estudamos, se ele foi um servidor preguiçoso, nós estudamos lá no capítulo 5, eu acho, né? Quando o Kardec nos fala que Deus não aprova, o desânimo é sinônimo de preguiça. Né? Então, a pessoa está com tudo funcionando, os braços, as pernas, todos os sentidos, né? Enxerga, ela ouve, ela fala. Por que dizer, hoje eu não vou me levantar não, vou ficar deitado o dia inteiro, estou com uma preguiça, coisa feia. Muito ruim isso. Então Deus não aprova, não é? Porque quem não se levanta, porque não tem condições, um paraplégico, mas se a gente tem condições de andar e fazer, né? Por que vamos ficar deitados um dia inteiro, né? Tá bem. Então eu tenho 7 minutinhos, tá certo. Então é o que ele fala aqui, né? Isso está lá em Mateus, capítulo 25. Isso é grande. A outra lição, então é grande. Muito grande. Então a gente vamos ver aquela questão que nós falamos do Livro dos Espíritos. Olha só, da questão 711 em diante, que ele fala do gozo dos bens terrenos, ele diz assim: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Os Espíritos responderam: esse direito é consequente da necessidade de viver. A gente, para viver na terra, tem que ter os bens da terra. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, a gente está no planeta Terra, eu preciso ter lá, ter as minhas, salvaguardar as minhas necessidades físicas, materiais. É o que ele está dizendo aqui. Então, é um direito nosso de ter o que comer, o que vestir, onde estudar, um hospital. E na 712, ele diz assim: com que fim Deus pôs atrativo nos gozos dos bens materiais? E ele, só resumindo, ele disse: para desenvolver-lhe a razão. Quer dizer, a resposta é bem maior, mas eu só grifei aqui: para desenvolver a razão. A gente tem os bens materiais, não é para a gente usufruir todo o tempo e esquecer do outro. Tem gente que ganha um dinheirinho e diz assim: o que eu faço com esse dinheiro? Vou viajar pelo mundo. Aí eu já vi gente que foi, eu conheço pessoas que foram assim, para Marrocos, foi para o Egito. Aí eu digo assim: o que você viu lá em Marrocos? Não sabe, esqueceu. Entendeu? Foi lá, gastou um dinheirão. Foi para o Egito. Eu não consegui subir no camelo, era muito perigoso, nem no camelo subiu. Então, a pessoa pega o dinheiro e gasta com uma coisa que nem ela soube valorizar. Ninguém está dizendo aqui que não se vai viajar, é importante, né? Mas é importante até que a gente viaje com um objetivo, de conhecer um lugar, de ver as características, de ver a história daquele lugar. Mas tem pessoas que vão para poder gastar o dinheiro. É isso que está errado, né? Você não ser
previdente, né? E aí, na 713, ele diz assim, a natureza traçou limites para esses gozos? E a resposta foi, traçou para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos, chegais à saciedade, exagero, e vos punis vós mesmos. Então, a pessoa tem dinheiro, né? Vai nos melhores restaurantes, nem sempre come as melhores comidas, mas vai, né? Que você disse assim, você come a pizza do La Mole? La Mole, nem pensar. Não quero saber. Ela vai comer aquela pizza caríssima, que nem sempre é a melhor, né? Uhum. Mas é isso, gente. Vocês deem uma olhadinha nesse capítulo do 711 até 714, que fala dos bens terrenos, e logo a seguir vem necessário e supérfluo. Olha, no livro dos Espíritos, né, Nilton? A gente pega e você não consegue fechar assim, o que eu queria já está aqui. Pronto, fechei. Porque, olha só, nós estamos falando de necessário e supérfluo, está aqui. É a questão a seguir, necessário e supérfluo. Depois ele vai falar das privações. Por que eu fui privado daquilo? Por que eu não consegui ter determinada coisa? Então, é importante que a gente... O Livro dos Espíritos é bom por isso. Por isso, nós temos falado, inclusive, na nossa outra turminha do Evangelho, de terça-feira, que se a pessoa não tem ainda tempo, possibilidade de vir estudar o Livro dos Espíritos na casa, mas pode estudar em casa. Pode estudar em casa, porque é um livro de perguntas e respostas. E aí aquele negócio, eu não entendi a questão 500. Vem aqui, conversa comigo, conversa com o Nilton. Nilton, tem uma questão ali que eu não estou entendendo bem. Ele vai, em um minutinho a gente fala, né, Nilton? Desde que a gente estude. O Livro dos Espíritos é importantíssimo para a gente estudar, para a gente seguir. Então, para que o nosso companheiro possa vir dar a aula dele, lembrando mais uma vez que a nossa aula do Evangelho agora é domingo de 9 às 10, tá? Eu acho que companheiros ali que chegaram porque não estavam sabendo, né? Que mudou o nosso horário. Então, é domingo de 9 às 10. E o Nilton vai dar a aula dele, do Memória do Suicida, de 10 às 11, certo? Nós fizemos uma pequena mudança de horário. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Como sempre, foi muito bom. Eu achei. Então, vamos lá. Querido Jesus, querido Emanuel, patrono do nosso curso, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita e de estudar as tuas obras, Jesus, os teus ensinamentos, os ensinamentos passados pelo nosso mestre Allan Kardec e por todos esses espíritos que nos deixaram suas instruções, seus ensinamentos, para que nós cada vez mais começássemos a nos modificar, a fazer a nossa reforma íntima, porque só assim, Senhor, nos aproximaremos de Ti. Então, Senhor, com o nosso coração muito agradecido, nós Te pedimos que nos envolva com Teu manto de paz, de luz, de serenidade, e tenhamos um dia realmente de momentos muito felizes, mas sempre com o nosso pensamento voltado para Ti, para que possamos fazer as melhores escolhas, tomarmos as melhores atitudes e que possamos, Senhor, através das nossas palavras, cada vez mais sermos agradáveis ao nosso próximo. Então, Jesus querido, em Teu nome, em nome dos espíritos amorosos que trabalham aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, é em Teu nome e em nome deles, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.